Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Ainda de pé, vamos abrir a nossa Bíblia no tema onde se encontra a nossa festividade, Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 35, que é o tema da festa. Eu vou ler, os irmãos apenas acompanhem a leitura, que diz assim: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Amém? Os irmãos poderem sentar. Eu sinto-me feliz de ter essa oportunidade de Deus, de estar aqui com os irmãos, mais uma vez na conferência, que já faz parte já da nossa vida. Não tem como nós não virmos aqui, né? Já sempre programamos anualmente já a nossa estadas aqui com os irmãos. Um abraço eu trago dos companheiros, missionários, parceiros de Minasul, ali em Taguatinga, a todos os conferencistas aqui, nosso pastor presidente, pastor Benedito, a toda a igreja de Minasul, a todos os amados irmãos. E nós estamos focados, unidos no único propósito de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. O tema que foi nos passado, até o nosso irmão Raimundo ligou para nós, né, e foi bem, né, decisivo, dizendo para nós estarmos tratando dentro do tema da conferência, nós que fala sobre unidos para a colheita, nós tratarmos a questão da mobilização. Pastor Isaías, né, tem sido aí para nós sempre a nossa referência, a pastora Elizabeth, todos os irmãos, todas as vezes que nós vemos aqui, nós somos bastante assim, tratados, né, com muito carinho, né, o pastor Antonildo, toda a diretoria da igreja. É sempre um prazer, viu, pastor Isaías? Lá em Taguatinga a gente sempre quer fazer um pouquinho, mas aqui vocês são demais, viu? Vocês aqui são demais, né? Toda a minha família, nós agradecemos aí o carinho dos irmãos. Então nós estaremos agora, irmãos, tratando sobre a questão da mobilização. Como o pastor Fabiano falou, a partir de agora já é um caráter mais de seminário, então aqui nós traremos já uma temática de estudo, para que os irmãos quiserem ir anotando. Foi passado o esboço, né, para a coordenação aqui da conferência, nós passamos para os irmãos, e os irmãos também quiserem ir anotando, né, o que vai ser falado. É muito interessante, isso aqui com certeza vai servir de orientação para o seu ministério. Nós temos como referência na área de mobilização esta palavra inicial da conferência, que trata sobre a unidade. A unidade, ela é indispensável para qualquer projeto. Nenhum projeto prospera, nenhuma meta é alcançada se em torno dela não tiver a questão da unidade. A unidade é que viabiliza as ajudas para que as metas sejam alcançadas. Nós temos pessoas na igreja, por isso que a palavra do Senhor vai falar sobre a multiforme graça do Senhor, os multiformes dons, ministérios, aptidões que a igreja tem, e é através da unidade, no sentido de corpo, que os projetos eles conseguem lograr êxito. Então nós temos como mobilização, ela visa manter esses ministérios diversos que estão dentro da igreja, no sentido de colaboração, mas uma colaboração diferenciada, porque a obra missionária, a colaboração, ela tem que ser voluntária. Então, quando nós falamos em mobilização na área missionária, nós estamos falando em colaboração voluntária, por meio da qual a comunidade, ou seja, eu e você, nós somos cristãos, nós temos um desafio esse que é a visão da liderança. Então a liderança, ela vai tratar e vai lançar metas, e essas metas então terão que ser cumpridas. Jesus nos deixou uma meta. Nós vamos verificar, estudando, que Deus,
é um Deus que trabalha por metas, Ele tem objetivos, planejamento, e assim é a igreja do Senhor Jesus. Então nós vamos estar aprendendo a trabalhar com metas, para que nós possamos então mobilizar as pessoas. Mas falando sobre essa questão de mobilização, o que vem a ser a mobilização? Tem alguns conceitos. Mobilização é a participação conjunta de uma comunidade com o objetivo de solucionar determinado problema e alcançar certa meta. Jesus Cristo falou: grande é a seara e poucos são os ceifeiros. A meta foi lançada, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então nós temos que resolver esse problema. Então, o que é a mobilização? São a ação e a participação conjunta em prol desse objetivo. Qual outro sentido de mobilização? É o envolvimento de vários indivíduos em prol de um objetivo comum. Então nós vamos aprendendo que quando se fala em mobilização, se fala em grupo, se fala em coletividade. Não tem como você tratar mobilização um indivíduo só. Mobilização é comunidade, é grupo, são pessoas em torno de um projeto, em torno de um objetivo. O pastor da igreja coloca uma meta: vamos construir a igreja, vamos reformar a igreja. E com isso a igreja que se mobiliza através de várias ações. Vamos fazer questão de refeições, vamos fazer carnês, vamos tirar oferta, vamos fazer desafio. Para quê? Para que a meta da construção e da reforma da igreja chegue ao objetivo. Então é o envolvimento de vários indivíduos para determinado objetivo. O que mais mobilização? Para ficar bem fixo na cabeça dos irmãos, é o ato de reunir e preparar equipes para atingir determinado objetivo. O que eu quero dizer com isso? Mobilização, ela exige treinamento, porque nem todo mundo, apesar da sua aptidão, da sua vocação, sabe fazer. Tem a vontade, tem aquela atitude, mas não sabe fazer. Então, aquele que está trabalhando na mobilização, você tem que reunir e preparar essas equipes para que elas venham fazer um serviço correto, certo. Então, quando nós temos equipes na igreja, elas precisam de treinamento. O pastor precisa treinar, porque daqui a pouco essa equipe vai enveredar por um caminho e aquilo que poderia ser uma bênção, daqui a pouco está trazendo problema para a sua gestão. O que mais mobilização? É um processo que une diversas aptidões e recursos para que determinado prazo se efetive uma visão. O pastor Isaías lançou uma visão. A visão de fechar o estado do Piauí. É a visão. E em torno dessa visão, todos os colaboradores entram nesse processo para atingir essa visão. E aí então nós começamos a trabalhar determinados conceitos. Ora, se eu tenho uma visão que foi lançada e eu tenho que atingir essa visão, eu não posso fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Nós precisamos colocar na nossa cabeça que muitas pessoas colocam: é para Deus, irmãos. Como se fosse para Deus fosse algo que não precisasse de planejamento, não precisasse de organização. Muitas pessoas falam: eu não sei cantar. Outra pessoa: eu não canto, eu não sei, mas é para Deus mesmo. Para Deus Ele merece o melhor. Deus exige de mim, de você, o melhor. Então, quando se lança a igreja, ela tem um objetivo. Quando a igreja ela tem ali uma meta para ser alcançada, nós temos que procurar o melhor. Então, nesse momento, nós temos que entender a igreja como um organismo. Trabalhar com propósito. Não fazer as coisas estabanadamente, não fazer as coisas sem ter um objetivo. Então, lá na igreja, quando nós chegamos, nós travamos alguns trabalhos que estavam ocorrendo. Eu falei: qual é o objetivo desse trabalho? Qual é a meta de muitas vezes você fazer um trabalho na madrugada, levar a luz para uma pessoa que está ali na sarjeta, pregar o evangelho para ela, ela aceita Jesus como Salvador, e daqui a pouco você larga essa pessoa no mesmo contexto, na mesma situação que ela está. Certa feita, a igreja recepcionou, certo, uma moradora de rua. Quando levou ela lá para a igreja, as irmãs trataram, deram roupa, pentearam, deram todo aquele trabalho de embelezamento na irmã, tudo. Ela descobriu-se que era desviada, ela chegou na igreja, cantou, se emocionou, mas no final de tudo, quando acabou o culto à noite,
onde você mora? Aí a igreja foi deixar ela no mesmo local, na rua. E ela falou: saí do céu, estou voltando de novo, desculpa lá, para o inferno, que era a minha vida. Isso não é um trabalho que visa uma meta, um propósito. Se nós formos sair, nós temos que estar preparados para recepcionar todo tipo de pessoas. Se eu for sair para fazer um trabalho de evangelização junto aos viciados, eu tenho que ter na minha retaguarda uma casa de recuperação, para onde eu possa encaminhar essa pessoa, para não só apresentar Cristo, mas também um acompanhamento para que essa pessoa tenha. Então o que eu quero dizer é que quando nós temos uma meta, certo? E nós trabalhamos com um propósito, então nós temos que planejar as nossas ações. Então quando falamos em mobilização, tem a fase do planejamento. Tudo começa demarcando o que você quer alcançar. Vamos fazer um evangelismo? Vamos. Aonde? Na praça. Tudo bem. Quem eu quero alcançar na praça? Os transeuntes que estão passando ali? Aqueles que vivem lá? Os drogados que ali estão? Quais são as pessoas que eu tenho que alcançar naquela praça? Ora, eu quero alcançar os moradores. Então eu vou levar para essa pessoa todo um preparo para atingir aquele coração. Irmãos da igreja, nós temos que ter isso. Nós temos que ter esse sentido. Nós somos chamados para fazer um trabalho. Nosso trabalho tem que ser um trabalho muitas vezes certeiro. Nós temos que chegar e fazer. Não há tempo da igreja estar dando martelada ao vento. A igreja ela tem que ter esse processo para chegar chegando mesmo. Fechar em cima. Se eu quero então alcançar os dogrados, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um folheto que fale especificamente aquele coração. Eu vou falar com a minha equipe que cante hinos direcionado àquele propósito. Eu vou falar para as pessoas que as palavras que serão ministradas para tocar aquele grupo. E aí você chega de uma forma eficaz e você consegue então um resultado efetivo. Então nós temos que começar demarcando as diretrizes, os objetivos, as metas, o que eu quero alcançar, aonde eu quero chegar. E uma vez você traçando isso, essas diretrizes, então nós começamos a organizar. Estabelecer a forma de agir. Tudo tem um começo, tudo deve ter um meio e tudo deve ter um fim. Não adianta você ir na praça, ganhar o peixe e deixar ele no banco. Passa as outras seitas lá e pega o peixe, né, e vai tratá-lo. Não adianta você fazer isso. Você tem que pegar e fazer o serviço completo. Ide, pregai o evangelho, depois fazei discípulos. Você tem que fazer discípulos. Não é só você pregar, anunciar e deixar as almas aonde elas estão. Então, quando nós trabalhamos na questão da mobilização, você tem que imaginar a igreja como um grande organismo de diversos dons, de diversas aptidões. E você tem que ver a obra do Senhor com a visão mais aberta. E você planejar as coisas como você quer chegar. Ora, se pessoas estão se converterem, eu vou levar para tal local. Se as pessoas então se renderem a Cristo, ou se a pessoa já quiser ir de imediato, eu já tenho que ter um carro preparado já para levar aquela pessoa. A casa de recuperação já tem que estar preparada para receber aquela pessoa, para não ficar muitas vezes correndo em cima da hora. Isso é trabalhar com organização. O que mais? Nós temos que treinar para implementar metas, para implementar visão. Você precisa formar líderes visionários. A sua visão tem que ser emplacada naqueles que estão ao seu lado. Nenhum projeto prospera se a visão não for repassada. Então todos os seus liderados têm que estar com o mesmo sentimento que você tem. Senão você vai ficar patinando, você não vai sair do lugar, pastor Carlos. Então o líder visionário, ele tem que levar essa visão para toda a sua equipe. E mobilizá-los, treiná-los, mostrá-lo para ele como as coisas devem ser feitas. Na palavra do Senhor vai dizer: ficai na cidade, até que sejais revestido do Espírito Santo. Lucas 24, 49. Ficar na cidade é você treinar, é você preparar, até que você esteja revestido do Espírito Santo para você chegar naquele ponto. Nós estamos numa batalha contra o reino espiritual, o inimigo não brinca.
Então, quando nós vamos fazer um projeto, nós temos até que saber qual é a casta de demônio que está atuando naquele local. E a igreja em oração, certo? Começar essa guerra, certo? Para que o trabalho naquele dia seja uma bênção, para que os demônios que atuam naquela localidade, todos eles sejam neutralizados e que a palavra chegue a certeira e eficaz. A igreja, você tem que mobilizar todos os dons para que o objetivo seja alcançado. Tem uma fase chamada a fase da execução. O que é isso? É a integração mediante a participação. O líder, ele tem que levar os seus liderados a participar, para que eles venham entender e tomar gosto por aquilo que você fala. Então não é só você falar, você tem que mostrar. É você chegar na igreja, não é só a pessoa doar, mas a pessoa ir lá entregar. Esse entregar faz a grande diferença. O ir ao local onde as almas estão, você ir ao local aonde está acontecendo a ação, você consegue mobilizar as pessoas para o trabalho. Mobilização não se faz por teoria, mobilização se faz na prática. Mobilização se faz fazendo. É você, arregaçando as mangas e ir fazer, estar junto, presente. É assim que se mobiliza. Não se mobiliza com papel. Papel é bonito. Quantos papéis, projetos bonitos no papel. Mas mobilização não faz com papel, mobilização se faz com fazer. É você estar fazendo, realizando e divulgar. A divulgação é um dos grandes meios para a mobilização. É você mostrar para a igreja o que está acontecendo, o que está havendo, como aconteceu. Chamar quem participou para vir na igreja e contar as suas experiências de como foi, de como está acontecendo. Isso vai despertando, isso vai incentivando novos talentos, novas participações vão aderindo e você vai levando ela ao campo. Eles vão vendo, vão gostando e assim é que vai acontecendo a mobilização. Mobilização é um processo. Ninguém mobiliza da noite para o dia. Mobilização é um trabalho cansativo. É um trabalho que vai aos poucos. Quanto tempo Minasul tem gastado para mobilizar e chegar ao ponto que chegou? Isso é mobilização. São ideias que vão sendo semeadas, que vão sendo plantadas e que vão gerando frutos, e os frutos, novos frutos, e assim que vai crescendo, desenvolvendo. É uma visão que muitas vezes pequena, mas uma visão que ela vai tomando corpo com as novas adesões, com os novos líderes visionários que foram chegando. O tamanho da bênção, o tamanho da sua conquista, ela está atrelada diretamente ao tamanho da sua visão. Se você tem uma visão pequena, o seu contexto vai ser pequeno. Determinado rei na Bíblia foi chamado para atirar algumas flechas. Atirou poucas flechas. Visão, você vê longe. Muitas pessoas podem chamar você doido. Para que você está fazendo isso? Mas visão é assim. Porque senão não chamaria de visão. Visão é você ver algo longe e você trabalhar para alcançar. Então nós aprendemos então que mobilização se trata de participação. Não é uma pessoa só. Nós aprendemos que mobilização se realiza através dos seus feitos, não pela teoria. Nós aprendemos então que a mobilização, ela é um processo. Não se faz mobilização da noite para o dia. Mas vamos tratar algo interessante, que a mobilização, ela é uma característica do povo de Deus. Vamos ver por quê? Vamos pegar alguns líderes no Antigo Testamento. A própria palavra vai demonstrar que Deus, ele é um grande mobilizador. O plano para o homem, o projeto de Deus para o homem, ou seja, o relato da criação, o projeto de Deus do dia a dia. O Senhor determinou criar certas coisas durante o dia, e aquelas coisas foram criadas, e ao final do dia ele achava bom. Assim não foi a criação? Deus criou, projetou, arquitetou e levou à execução. Então isso mostra que o nosso trabalho, nós devemos seguir esse modelo. Deixarmos de fazer as coisas estabanadamente, sem preparo, e começarmos a prepararmos para termos resultados efetivos, termos resultados que trazem efeitos. Por exemplo, Noé recebeu uma visão, uma meta.
Qual é a meta? De construir o quê? Uma arca. Quem foi que Noé mobilizou no início? A sua família. Noé mobilizou a sua família. Já vai aqui o primeiro aspecto. Nenhum líder conseguirá êxito se a sua família não estiver na visão que ele precisa estar. A visão tem que estar contagiada na esposa. A visão tem que estar contagiada nos filhos. Noé contagiou com a sua visão a sua família. A mobilização começa por aí. Começa pela sua casa. Porque é lá onde vai estar o teu esteio. Ali é onde vai estar o seu refúgio. Porque muitas vezes as afrontas é grande. Quem trabalha em missões, você está na linha de frente. Você não está na retaguarda. Você está cara a cara com o inimigo. Você está cara a cara com o inferno, com o reino das trevas. E você precisa estar preparado. Você precisa estar guarnecido pela presença do Espírito Santo, Deus na sua vida e uma família que te apoia. Você precisa, porque de vez em quando você chega com as suas fardas rasgadas, o seu coração ferido, do embate diário que você teve. E aonde é que você vai encontrar o refúgio? Na sua família. A sua família tem que participar com você da missão, da visão, porque é ali onde você vai ter o refrigério, é ali onde você vai ter o retorno, o apoio para vencer. Então, nesse exemplo nós temos, Noé recebeu esse projeto divino, levou à execução, a sua família estava presente. Mas na frente um pouquinho, não tem como nós adentrarmos na mobilização de cada um deles. Os efeitos da mobilização de cada um deles. Daria para nós trabalharmos aqui nessa tarde. Mas nosso objetivo é mais amplo um pouquinho. Outro que mobilizou uma visão. Quem foi? Abraão. Abraão recebeu a visão, uma promessa de Deus, de que seria pai de multidões, de muitas nações. Essa é a visão. E quanta coisa que nós então encontramos. Enquanto Noé mobilizou a sua família, nós vamos verificar que Abraão mobilizou não apenas a sua família, mas mobilizou toda a sua parentela. Olha aí o avanço. Mobilização, família. Mobilização, parentela. Ou seja, aqueles estão mais próximos a você. Mobilização, como falei, é um processo. Começa aos pouquinhos. E Abraão trabalhou. Outro mais na frente, que foi chamado para uma visão. Quem nós vamos verificar? Por exemplo, Moisés foi chamado para resgatar o povo do Egito e levá-lo à terra prometida. Mobilizar uma nação que estava escrava, para ela ter uma esperança da promessa, que Deus tinha feito para ela de uma terra que mana leite e mel. Nós já vemos então um avanço mais um pouquinho. Nós já vemos então que Abraão, que Moisés no caso, ele já está mobilizando uma nação. Deus quer chamar você para mobilizar a sua casa. Deus quer chamar você para mobilizar a sua parentela. Deus quer chamar você para mobilizar essa nação. É você, é o canal de bênção, é o canal de visão para a realização do projeto divino. Deus precisa que você entenda esse chamado, essa sua vocação para fazer. Todos nós temos uma meta. Cada um de nós nascemos com uma sentença. Você é uma semente divina plantada nessa terra que vai gerar um fruto único, que são os seus talentos, aquilo que você vai apresentar diante de Deus. Só que você precisa germinar, você precisa dar frutos, você precisa mobilizar, e seus ramos, os galhos começarem a florir e frutos, e você se tornar uma árvore frondosa, você se tornar uma árvore onde pessoas venham se abrigar diante de você, nos seus galhos, sentir descanso, você ser coluna. Você foi chamado, mas é um processo. Mobilização se chama isso. Josué recebeu a missão de conquistar a terra prometida, mobilizar uma nação escrava para ter senso de guerra e vencer exércitos que tinham aparatos de guerra. Uma nação que não estava acostumada a guerrear,
Foi chamada então para guerrear contra os filisteus, exímios, guerreiros. Como essa nação ia vencer? Mas Deus mobilizou, e as vitórias foram as mais estrondosas possível, derrubando o muro com grito, derrubando o exército, afugentando o exército com cânticos. Assim era a estratégia, quebrando cântaros, não é isso? Tocando trombetas, gritando. Era a estratégia de Deus para com aquele povo que só sabia o que adorar. Mas as armas que Deus municia cada um de nós, os nossos talentos, ele tem um efeito muito grande contra o inimigo das nossas almas. Você saiba que aquilo que Deus te deu, aquilo que está plantado em você, a característica que só você tem, essa característica, ela é capaz de fazer estremecer o inferno. Basta você se colocar na posição e você começar a mobilizar e a frutificar na presença de Deus. Salomão recebeu a missão de construir o templo. Neemias recebeu a missão de reconstruir o templo. Todos esses foram líderes, mobilizadores, dentre outros, que nós resgatamos só no Antigo Testamento. Pessoas que conseguiram avocar para si a responsabilidade, e com essa responsabilidade eles começaram então a incendiar os corações, a inflamar as pessoas com aquele desejo, com aquela vontade. Assim começa o trabalho. Um líder que não acredita na sua visão, você está fadado ao fracasso. Se você não acredita naquilo que você quer fazer, não vai ser o seu liderado que vai acreditar, não. Você tem que ir. Como nós colocamos, o líder não é você dar ordem. Líder não é faça, não. Líder tem que ir fazer. A visão tem que partir de você. Você tem que levar. O líder, o mobilizador, ele vai levando as pessoas. Ele vai puxando o carro. Ele vai puxando todas aquelas pessoas para o projeto, para o alvo. E assim que nós temos que ter essa consciência. No Novo Testamento, por exemplo, quem nós podemos chamar, trazer como exemplo de mobilizadores? João Batista. Foi chamado para ser o quê? O precursor do Messias. Para fazer a introdução daquele que viria resgatar a humanidade. E ele foi chamado para mobilizar as pessoas para já estarem preparadas para receber a vinda do Messias. João Batista é um exemplo. Vai observar o ministério de João Batista e você vai ver a mobilização que ele fez. Por exemplo, Cristo. O próprio Jesus é um dos maiores mobilizadores que nós encontramos. Pegou 12 pessoas de características diferentes. Implantou a visão nessas pessoas, incendiou esses corações com a sua visão das boas novas de salvação. E ele recebeu então essa visão. Qual é a missão? De sacrificar-se pela humanidade, de dar a sua vida por mim e por você. O famoso João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para morrer o que? Uma morte de cruz, para que eu e você tivéssemos a certeza e a possibilidade de herdar a vida eterna. A visão. Chegou o momento em que Cristo sentiu na pele, momento difícil, que falou: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas contudo seja feito a sua vontade. A visão fala mais alto. A visão fala mais alto. A visão fala mais alto do que a nossa carne. A visão fala mais alto do que muitas vezes a nossa personalidade. A visão, ela chega a constranger a nossa atitude. Quando você está numa visão, ela é uma máxima na sua vida. É ela que determina os seus passos. Muitas vezes o seu corpo, todo o contexto está pedindo a desistência, mas a visão faz você ficar de pé. É a visão que te sustenta. É aquilo que você não entende. Você dorme pensando em desistir, mas acorda pensando em fazer. É a visão. É essa visão que nos molda, que nos dá certeza, que nos leva a enfrentar os embates diários. E é essa visão que advém quando nós incorporamos essa vontade de que vem de Deus. Porque a vontade de Deus
é que prevalece em nossa vida. O próprio Jesus vai dizer: eu faço a vontade do Pai. A minha comida e a minha bebida é a vontade do Pai. Seja a vontade de Deus, seja a visão de Deus, ela tem que estar impregnada na minha vida e na sua vida. É essa visão que nos movimenta, que nos constrange, que traz esperança, que traz alento em meio à dor. Muitas vezes no contexto de choro que faz você sorrir, cantar. É essa visão que nos leva e que nos impulsiona. Que a própria palavra vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo e você vai vencer também. Visão não é fácil. Você levar a visão num contexto onde parece só você que está indo, tudo está voltando. Não é fácil. Se você não estiver centrado, se você não estiver posicionado, e se você não tiver a certeza de que essa visão foi Deus que te deu, não tem como você prosseguir. Agora, se você tem certeza da visão, da vocação, do chamado, você vai conseguir mobilizar muitas pessoas ao seu lado. A mobilização, ela advém quando o líder acredita na visão. Os discípulos foram contagiados por Cristo, incendiaram a igreja primitiva, e esta incendiou o mundo, e essa chama me incendeia hoje e incendeia você também. É a chama do Evangelho, das boas novas de salvação. É a marca do sangue de Cristo em nossas vidas, cravado em nosso peito, é que faz com que nós venhamos a prosperar e a vencer as batalhas do dia a dia. Jesus não nos chamou para facilidade. Não pensa que fazer a obra de Deus é fácil. Já foi falado aqui, a semeadura é com choro, mas a colheita é com festa. Semeadura, você semeia cansado, chorando, fadigado. Você está semeando na dor, você está semeando no choro. Mas você tem a visão de uma grande colheita. Você tem a visão de que Deus irá abrir as portas e que você vai ter os seus celeiros cheios e fartos. É a provisão do futuro. É essa certeza que movimenta, a certeza que movimenta a mim e a você. Que certeza é essa? É a certeza da vida eterna. O maior presente que a humanidade poderia receber, já recebeu. É Jesus. O maior presente que o homem pecador poderia receber é Jesus. Ele estava fadado à morte e Jesus veio dar a vida eterna. Não existe outra coisa além disso. Jesus veio dar a vida eterna. Não é como o evangelho que por aí, que como Jesus fosse obrigado a dar outras coisas, não. Ele veio para dar a vida eterna. É a certeza que você tem. Se tombar aqui, você vai estar nos braços do Pai. Este é o maior presente que a humanidade poderia receber. Mas se na trajetória até lá, a vida eterna, se Deus te der uma casa, glória a Deus. Se Deus te der um carro, glória a Deus. Se Deus te der um emprego abençoado, glória a Deus. Isso é presente, isso é coisas que vêm além, que vai além daquilo que Cristo prometeu, porque o que Ele veio foi dar a vida eterna, para que você não pereça, mas que você tenha a vida eterna. Então essa mensagem incendiou os discípulos incendiaram as nações, e esse evangelho está aqui hoje ardendo na minha e na sua vida. Paulo, por exemplo, recebeu a missão para ser apóstolo aos gentios, dos grandes evangelistas, um dos grandes mobilizadores da igreja primitiva. E assim Deus precisa hoje de mobilizadores. É você que vai mobilizar a sua igreja ao evangelismo. Não tem como um pastor querer que a sua igreja cresça se ele não se embrenhar no evangelismo. Não tem como. A igreja vai crescer, a igreja vai gerar quando todos começarem a participar dessa roda. Não adianta você determinar a DEI, não, vocês têm que fazer. Tem que ir, tem que se envolver. A igreja, ela é o reflexo do pastor. Pastor, saudoso pastor divino Gonçalves sempre deu um recado, e que eu guardo no meu coração. Sabe o que ele disse?
Não existe rebanho ruim, existe pastor ruim. Eu falava bem assim, que se um pastor der o alimento necessário, o rebanho vai produzir, o rebanho vai gerar. A igreja do Senhor é assim. Não existe nada ruim. A igreja é o reflexo da liderança. A igreja é o reflexo do líder. A igreja é o seu reflexo. O seu reflexo quer ver a igreja, quer ver o termômetro da igreja? Olha os membros. Quer ver o termômetro do ministério pastoral? Olha os membros. A igreja é o reflexo. O líder tem que ser mobilizador. O líder ele tem que estar enfronhado, não é só fazer. Então o que nós temos como a mobilização missionária? A mobilização missionária é uma responsabilidade da igreja. Nós estamos aqui com o único propósito, Atos 8, de pregar o evangelho em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Nós fomos chamados para ser testemunha. A questão da obra missionária, a mobilização, ela é responsabilidade minha e sua. Então o que nós temos que fazer? Criar um projeto contextualizado à sua realidade. Lá onde você mora, missionário, lá onde você está, aonde Deus te colocou, aonde você tem ali uma grande tarefa de ganhar pessoas para Jesus. O que você tem que fazer primeiro? Vai entender o seu ambiente, vai orar, vai buscar a determinação do Espírito Santo, vai analisar a sua comunidade, vai verificar qual é a casta demoníaca que está atuando ali, vai colocar a igreja em oração, vai preparar os membros, certo? Para que eles possam chegar, certo? De uma forma eficaz na comunidade. Qual é a forma, qual é o meio de você adentrar nas igrejas, naquela comunidade? Tem determinados lugares que a evangelização de em casa não dá certo. Algumas cidades hoje, o crescimento vertical, que muitas vezes você não consegue o acesso à casa, você sai dispensado direto já no interfone. Quem, nós somos da igreja, não, quer saber de igreja aqui não. Como é que você vai adentrar naquela casa? Qual é a forma? Então você vai estudar, que maneira eu posso então agregar, por exemplo, no condomínio, num prédio fechado. Qual é a forma da igreja adentrar no condomínio? Vamos tentar primeiro conseguir quem? Uma pessoa lá de dentro, um contato. Vamos entrar ali, por exemplo, que estratégia poderia ser adotada? Um culto familiar. Vamos colocar um culto familiar onde? Lá dentro daquele condomínio. E pedir para que aquela pessoa convide quem? Os seus vizinhos. Então dali a pouco você está fazendo um culto, outro culto, outro culto, outro culto, outro culto. Daqui a pouco você conseguiu entrar dentro daquela área. Então é você entender o ambiente que cerca a sua igreja, a comunidade que cerca a sua igreja, e você estabelecer algumas estratégias, mas estratégia vendo resultados efetivos, não fazer uma oba-oba, não, mas vamos fazer, não, eu quero fazer uma evangelização na rua, só que eu quero alcançar esse tipo de pessoas, eu quero levar essa mensagem, vou fazer uma ação social na igreja, para a comunidade, para muitas vezes tirar aquele estigma que muitas igrejas têm só de pôr barulhento, que fica parando o carro na frente dos vizinhos, atrapalhando os vizinhos. Não, vamos mostrar para aquela comunidade que aquela igreja é uma bênção. Então você pode promover uma ação social, você pode talvez levar para a sua comunidade, para a sua igreja, que muitas vezes está fechado a semana toda. Num dia você pode fazer um contato com o governo e pedir para que um Senac da vida, um Senar, um Sesc, né, vai lá e ministra naquela igreja um curso para a comunidade, um curso de depressão, um curso da questão dos diabéticos. Mostrar, é uma forma de você adentrar naquela comunidade. Minha comunidade é muitos jovens que estão envolvidos nas drogas. Ora, então vamos por que não abrir as portas da comunidade com alguma coisa que interesse os jovens? Vamos colocar aqui oficinas, vamos colocar aqui um teatro, algo que chame a atenção. Irmão, você tem que abrir a estratégia, deixa Deus abrir a sua mente, para que Ele mande a estratégia, a visão, para você poder implantar naquela igreja e você crescer. Estudar. Os espias foram lá ver a terra prometida. Você precisa ir lá ver essa terra que Deus falou para você que é uma promessa, para essa promessa se efetivar. Você precisa entender isso. Estabelecer as metas, as estratégias. Ver quais são as oportunidades que você tem. Que muitos lugares já oferecem algumas oportunidades.
vê aquilo que pode atrapalhar. Talvez ali a igreja católica não vai gostar. Então você já vai tentando ver alguma forma, certo? De evitar esse tipo de embate, pode muitas vezes ser um pouco perigoso. Então você vai vendo aquilo que são ameaças, aquilo que são oportunidades ali dentro. Vai vendo o que o seu povo tem de forte. Eu tenho aqui um grupo de louvor muito forte da igreja. Então vamos levar esse grupo de louvor para a rua. Vamos levar ele para a rua, para cantar na rua. Lá ainda continuamos fazendo isso. Nós levamos a banda para a rua, levamos o coral para a rua, os adolescentes para a rua. É o objetivo. Para meio de feira. Tem uns crentes aqui que estão peitudos, já entraram até no circo. O circo tem culto em circo. Fazendo culto dentro de um circo é oportunidade. Presídios são a forma de você chegar. Abril, vamos entrar. Quais são as potencialidades, aquilo que nós podemos aproveitar para crescer. A igreja recebeu essa missão de ser testemunha às nações. A tarefa de mobilizar o corpo de Cristo e conduzir ao homem da cruz é minha e sua, através da vocação que Deus nos deu. O talento volta para Deus. O seu talento de cantar bonito volta para Deus. No grande dia, Deus vai perguntar: como você cantou bonito. Sabe o que Deus vai falar? Quantas almas você ganhou através do dom que eu te dei? Meu trabalho muitas vezes é ser porteiro, ficar na porta da igreja. Muito bom. Mas Deus vai perguntar: quantas almas você ganhou através do seu ofício? Meu dom é da intercessão. Amém. Quantas almas vieram ao pé de Cristo através da sua intercessão? O dom é de Deus e volta para Ele. O que Ele vai querer é o resultado, aquilo que você granjeou através daquilo que Ele te deu. É isso que nós temos que entender. Onde houver um pecador, aonde houver uma pessoa perdida, ali é um local, ali é um campo missionário, ali é um local onde a igreja deve ir. Não existe etnia e não existe grupo fora do contexto da salvação. Todos os pecadores são alvos. Todas as pessoas que não têm Cristo são alvos da evangelização, devem ser evangelizadas e devem ser trazidas ao rebanho de Deus. Não existe povo que não seja evangelizado. Não há exclusão. O evangelho é transcultural. O evangelho do Senhor não tem partição. É uma coisa só. O evangelho do Senhor Jesus visa alcançar todos, porque a palavra do Senhor vai dizer: para que todos venham ao conhecimento da verdade. A palavra é todos, ninguém está fora, seja preto, branco, muçulmano, ou seja, não interessa a raça, a cor, a etnia. Todas as pessoas são alvo e precisam ser evangelizadas, e isso cabe a mim e cabe a você. Como mobilizar? É que eu já coloquei, não é determinar e sim fazer. A visão está no líder. Na mobilização, o líder atua em todas as áreas, ensinando como fazer. Porque muitas pessoas não sabem como realizar. Então o líder vai chegar e vai dizer: é feito assim. Então muitas vezes no início do trabalho é muito sacrificante, não é, pastor Isaías? Porque você tem que mostrar, você tem que atuar em todas as áreas. E as pessoas então vão aprendendo. E é nesse momento que a pessoa vai vendo o líder está ali naquela dificuldade, e Deus pega e levanta um talento para aquela dificuldade. É isso que chama formar discípulos. Apaixonado por missões é exatamente isso. Como formar discípulos apaixonados por missões? É quando você começa a contagiar pessoas, mas com o exemplo de outros? Não, com o seu exemplo. É você estar fazendo naquela dificuldade. Daqui a pouco aparece um: pastor, estou contigo. Aí daqui a pouco você está naquela dificuldade. Daqui aparece outro: pastor, eu estou contigo. Aí daqui a pouco você está lá cantando com aquela sua voz bonita, né? Eu estou falando, aquela voz de taquara rachada. Aí tem um talento lá na igreja lá, que está lá parado. Pastor, deixa que eu canto aí no seu lugar. Amém. Apareceu um cantor. E assim que as coisas vão acontecendo, o líder vai fazendo, e essas dificuldades é que vai trazendo o quê? A necessidade é que vai trazer essa oportunidade, que vai trazer alguém para participar. Então o segredo está aí: formar discípulos apaixonados por missão. São pessoas então que vão acreditar no seu exemplo. Necessidades serão criadas quando você começa a compartilhar experiências. Então a mobilização, ela visa identificar ministérios. Gravem isso. A mobilização visa identificar ministérios.
é quando você sai com um grupo, é quando você sai com pessoas, e ali vai surgindo determinadas coisas, e as pessoas já vão se propor, não, que eu vou fazer isso. Daqui a pouco a pessoa, não, eu vou fazer isso. Daqui a pessoa, não, eu vou fazer isso. Daqui a pouco você está com um grupo formado, mobilizado, com pessoas compromissadas. Então o que acontece? Você desperta o talento, e aí você compromissa ele. Mas é fazendo. É despertando e compromissando, despertando e compromissando, despertando e compromissando. Por isso que quem mobiliza na obra missionária não tem estrelismo, porque você compromissa alguém e você já compromissa aquela pessoa, ou seja, você chama e compromissa aquela pessoa. E isso então todos se tornam participantes do projeto. Não existe o dono do projeto, todos participam do projeto, todos são beneficiados pelaquilo que o projeto traz de resultado. Então você identifica o ministério e já compromissa ele ali na hora. Talento e necessidade. Os talentos da sua igreja serão revelados quando você começar a criar necessidade. Comece a criar necessidade, comece a criar projetos, que aqueles talentos serão mobilizados dentro da igreja. Envolver os colaboradores no processo, o ir, o contribuir, o interceder, e o principal de todos eles, o não atrapalhar. Então você tem que estar incentivando as pessoas. Se você não pode ir, então você pode interceder. Se você não pode ir interceder, então você pode contribuir. Então você consegue mobilizar toda a sua igreja. Sabe por quê, meu irmão? A esterilidade, ela é uma maldição. Crente que não dá fruto, a palavra do Senhor já diz: a árvore que não der fruto, o machado já está onde? Na raiz. Pessoas com 1, 2, 3, 4, 5, 20 anos e ainda não produziu ainda um fruto. Esterilidade é maldição. É isso que você tem que colocar na sua vida. Além de maldição, eu digo, é um pecado. Esterilidade é pecado. Nós somos chamados para gerar. Então se você ainda não deu fruto, comece a dar fruto. Se você ainda não deu fruto, comece a dar fruto. Porque isso nós somos chamados nessa vida, foi para gerar. Você foi chamado para gerar. Gerar o quê? Porque a própria palavra do Senhor diz que fonte de águas vivas fluirão da onde? De você. Então se fonte de águas vivas fluirão de você, eu quero dizer para todos aqui, tira essa capa de coitado, tira essa capinha de pessoas. Você é bênção, você já é abençoado por Deus. Você foi chamado para abençoar outras pessoas. Você já é abençoado, porque você tem o maior presente que a humanidade necessita. Você já tem, que é Jesus Cristo na sua vida. E a simples fato de Jesus na sua vida é a certeza da vitória do seu projeto alcançar êxito. Você já é abençoado por natureza. Se isso tem andado de cabeça erguida, é na prova de cabeça erguida, é atravessando o mar de cabeça erguida, é atravessando o deserto de cabeça erguida, porque você sabe que aquilo é só uma fase, porque o projeto de Deus é maior. Não é o deserto que vai te matar, não é o mar que vai te afundar, porque Deus tem um projeto de vitória na sua vida. Fomos chamados para frutificar cada um. Chegarmos lá no céu, me mostre as suas mãos. Se Deus pedisse para olhar as suas mãos hoje, quantas vidas você apresentaria para Ele hoje? Se Ele perguntasse, mostre-me suas mãos. Então, quando o líder começa a mobilizar, ele começa a mostrar para a igreja que a esterilidade, ela é um pecado e ela também é uma maldição. Tipos de algumas mobilizações. Mobilização que visa a unidade. Por exemplo, estratégia de evangelismo pessoal. Evangelismo que você trata com pessoa a pessoa. Evangelismo especial, são evangelismo em casas de recuperação, os orfanatos, creches, asilos, presídios, são questões especiais. Evangelismo em massa, você faz por meio de cruzadas, de culto ao ar livre, são formas de você trabalhar. Quais são os focos que você pode atuar? Você pode atuar em rua, praça, hospitais, presídios, casas como creche, orfanato, como eu falei, asilos, albergues, pregar na rodoviária, madrugada, culto ao ar livre nos lares. Nós temos uma equipe que nós levamos lá, por isso que eu falei para o Pastor Carlos, o Piauí tem sido uma bênção na nossa igreja, no nosso campo. Tem sido uma bênção, não é
a mobilidade de Taguatinga lá no estado do Piauí, porque o que nós levamos é pouco e nada interfere. O maior presente é o que está vindo de lá, porque as pessoas estão vindo com ministérios transformados, pessoas estão vindo com ministérios renovados, e tem chegado lá no Distrito Federal e tem feito muito barulho. Muito barulho. O grupo que nós temos lá, que é o grupo Ganhadores de Almas, que é o grupo que trabalha esse evangelismo pessoal, é um grupo que não para, irmão. Eu não sei o que acontece, eu fico brincando com o povo lá, o povo não para, é 24 horas. 24 horas, pastor, toma olha, evangelismo de madrugada, e acaba o evangelismo de madrugada, estou indo para onde? Não, estou indo para o presídio. Daqui a pouco você pensa que eles estão, não, já estão lá numa casa de recuperação. Daqui a pouco, não, nós estamos fazendo culto lá dentro da boate, tem parado boates, show de forró, tem entrado lá dentro, queremos aqui orar por vocês. Pega o microfone, entra lá dentro, ora, eles pedem para cantar um hino. E já teve local que parou, acabou a festa, porque pediu para cantar aquele hino, entra na minha casa, entra na minha vida. Tocou, daqui a pouco o rapaz estava na banda de forró. Rapaz, não tem mais jeito de fazer mais nada aqui não, vamos embora. Casas, que já entraram lá, já foram fechadas, dá o pastor Ismael. Fique de pé, pastor Ismael. Pastor Ismael é o nosso parceiro lá, do Ganhadores de Almas, que tem desbravado shopping, presídios, tem entrado em boca de fumo, e tem levado você ter essa estratégia. Isso são locais de você estar indo, e você sempre com a cobertura da oração, e Deus mostrando a estratégia para alcançar as pessoas lá. Frio lá, levando cobertores de madrugada. Pessoas, tivemos uma noite que nós saímos com um grupo, encontramos mais de 9 desviados, encontramos pastor e missionária desviados, morando na rua, ministérios que o inimigo tragou. Voltamos impactados daquela madrugada de encontrarmos levitas. Teve um que estava debaixo de uma barraquinha de papelão, e chegou e pegou o violão e cantou tão bonito, ainda deu o site. Olha aqui o site, um endereço na web, onde tinha ele cantando o ministério dele, bonito. Estava lá na rua, sendo tragado pelo inimigo. E nós estamos fazendo o quê? E eu e você estamos fazendo o quê? Você não vai gerar. É quando você começa a ir ao encontro das almas e pregar o evangelho do Senhor. Mobilização é você levar a igreja para ver essa realidade, mostrar para a igreja que não é só glória a Deus, aleluia, que dentro do templo não. Lá fora tem muitas pessoas morrendo de sede, de fome, precisando de Cristo, precisando da salvação, e você precisa levar essas pessoas a conhecer a Cristo. Você visa a questão da contribuição, mostrar essa necessidade, desafiar as pessoas da igreja para irem lá. Não basta doar, tem que entregar. É o nosso lema lá. Não basta você doar o cobertor, vamos lá entregar com a gente lá, para você ver a realidade da rua, você ficar constrangido. Vigílias, período de oração. E nós temos alguns exemplos nossos, já finalizando. Nós temos o Rally Missionário, que trabalha com evangelismo em massa, a exemplo, pegando exemplo aqui de Minasul. E esse ano nós conseguimos ir lá para o Nordeste. Nós mobilizamos lá em Taguatinga, foram 450 voluntários, agora no meio de carnaval. Evangelizamos 21 municípios ali no estado do Nordeste. Foram levadas aproximadamente 70 toneladas de donativos das pessoas que confessaram Cristo como Salvador. Fora as crianças, foram mais de 650 pessoas. Nós sabemos que muitas dessas, algumas vão pela emoção do momento, mas um percentual razoável tem ficado firme na igreja trabalhando. E estão o pastor Isaías com o grupo Ganhadores de Almas, que é o outro grupo que nós temos, Rally Missionário e Ganhadores de Almas. E Ganhadores de Almas também tem trabalhado incansavelmente. E Deus nos deu mais uma estratégia, que nós estamos lá no campo, que se chama Domingo do Impacto Missionário. O que é o Domingo do Impacto Missionário? Nós vamos para a igreja de manhã e levamos todos esses dois nossos grupos, o Rally Missionário e levamos o grupo Ganhadores de Almas. Ministramos 4 palestras de impacto mesmo, e desafiando a igreja para ir à rua. Praticamente nós convocamos igreja. No último nós fizemos, teve uma menininha lá de 3 anos que pegou um bloquinho, nós entregamos folheto e biblinha, falou: mamãe, eu quero evangelizar só assaltante e viciado. Aí nós saímos na rua e ela perguntava: mamãe, aquele é assaltante?
Mamãe, aquele ali é viciado. E eu quero dizer que o bloquinho que ela foi desafiada para entregar, ela entregou todinho. Nós vimos jovens chorando. Foram mais de 17 almas que se renderam aos pés do Senhor Jesus nesse domingo do Impacto Missionário. Nós desafiamos a igreja de manhã e à tarde nós saímos com ela para ela ter a prática da evangelização e fechamos com o culto à noite. E dizer, pastor Isaías, que nós estamos fechados, garrados, pois o nosso elo foi feito com o sangue de Cristo. Para 2016 a nossa meta continua. Está de pé a nossa meta, dependendo de nós ela está de pé. A nossa meta para 2016, pastor Carlos, é nós evangelizarmos 25 municípios do Nordeste, ultrapassarmos 80 toneladas de donativos e levarmos mais de 600 voluntários para anunciar o nome do Senhor Jesus. Jesus dinamizou os 12 discípulos e esse é o mundo. Quem faz diferença não é só pregar o evangelho, mas é você formar discípulos. Mobilização é formar discípulos que têm a sua visão. Não adianta muitas vezes você angariar recursos, de você ter uma bela estrutura, se você não saber aplicar de forma eficiente. Então a unidade pela mobilização, ela requer resultados efetivos. Colocando de pé nessa manhã, nessa tarde. Eu quero orar por você. Pedir para que Deus, Ele venha iluminar o seu ministério, de forma que você venha entender o projeto de Deus aonde você está. A visão que Deus tem aonde você está é uma visão de crescimento. Mas não como o pastor Aides falou aqui de manhã. Não é inchaço não, é crescimento. É você crescer, é que você gerar. Você passar a gerar, os seus membros passarem a gerar. E assim com certeza você vai ver essa bênção, essa maravilha que é essa unidade em prol, certo, da obra missionária. Oremos.